meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra que hoje se apresenta a nós, ela é um grande convite a sermos inteiros diante de Deus. Não é um convite novo aos nossos ouvidos, não é um pensamento novo às nossas ideias, mas é uma voz que insiste conosco para que nós, dia a dia, nos coloquemos à disposição de Deus, não simplesmente fazendo coisas, os gestos externos da fé, mas nos colocando inteiros, dentro e fora, na vivência da fé. Ou seja, aquilo que eu digo a Deus no pé do ouvido, na oração, aquilo que eu digo a Deus no meu momento de oração em casa, no recolhimento de uma missa, na oração do texto, eu também digo com os meus gestos, na hora do trabalho, também digo com os meus gestos, no lidar com os bens materiais, nos relacionamentos, na organização do cotidiano da minha vida. Não sou duas pessoas, sou uma só. E é importante que essa ideia seja sempre presente no nosso pensamento, por uma razão simples. É importante ainda que essa ideia volte aqui na liturgia, porque o pecado nos divide. O pecado cria em nós um duplo espaço. O coração que é para ser inteiro de Deus, ele torna um coração dividido. Metade de Deus, metade do que eu elejo. E ali fica uma divisão, uma linha, que muito mais que a linha é um vale. Um dia, dizia a liturgia, o vale da decisão. O profeta Joel falava sobre isso. Sim, é o vale da decisão, porque é no meio ali onde eu digo, quero esse lado ou quero aquele lado. Mas detalhe, este coração não foi criado para viver dividido. O teu e o meu coração não foram criados para serem dois, mas um só pulsando a felicidade, a alegria, um só pulsando o amor que recebe de Deus e o amor que entrega inteiro, no cuidado com as coisas, no cuidado com as pessoas, no cuidado consigo. Nós não fomos criados divididos. O pecado então nos faz divididos, e a divisão nos torna mais fracos, nos faz a menos do que somos. O pecado, ele nos faz alguém aquém do que eu sou. Ou seja, eu posso ser feliz, mas eu me faço enfraquecido. O pecado me torna alguém apático, raquítico, medroso, tacanho, difícil, marrento, problemático, retraído. Porque eu começo a administrar as coisas segundo os cálculos que o meu pensamento e as minhas forças me dão, sendo que Deus me pede para administrar tudo por Ele. E é interessante que quando eu fico fraco, eu começo a ter medo de ser inteiro. E aí acontecem coisas que nós conhecemos. Se eu falar de Jesus no colégio, vão pensar mal de mim. E sabe o que é? Vão dizer que eu sou radical. Se eu no trabalho falar de Deus, sabe como é que é, né? Vamos dizer que não, se eu falar de Deus, eu sou de direita. Se eu falar da esquerda, eu sou de, se eu disser que sou de Deus, dependendo do lugar, também eu sou de um lado. Se eu falar de Deus, se eu for coerente no mundo dos espertos, eu estou sendo um estranho. Cuidado para você não ficar fora do mundo e nem nos círculos das pessoas. Mas não é isso que nos realiza, não é isso que nos faz bem. E nós vamos, por causa do medo de sermos rejeitados, por causa do medo de sermos abandonados, por causa do medo de ficarmos só, vamos cedendo às coisas que não nos fazem bem, cedendo às divisões, e vamos agindo de dois modos.
E aí eu queria distinguir uma palavra que a gente usa com muita falsidade na hora da... Não, com muita intensidade na hora da ira, mas ela precisa ser esclarecida ao nosso pensamento. Aqui Jesus diz assim: hipócritas. Porque eles vieram testar Jesus, vieram provar Jesus, como muitas vezes nós somos provados, como muitas vezes nós somos questionados nas coerências do dia a dia, se somos cristãos de fato. Jesus disse a esses que se aproximaram para testá-lo: hipócritas. Hipocrisia é a falsidade com má intenção. O hipócrita é aquele que intencionalmente se disfarça e tem uma maldade de algum modo, ou uma intenção de engano de fato. O hipócrita é aquele que tem uma intenção calculada no seu disfarce. O falso é aquele que não é que tem intenção, mas pela fraqueza ele não se posiciona, ele vai se movimentando dividido, não consegue assumir posturas e vai mentindo para si e para os outros, simplesmente porque não consegue bancar as coisas. E aí é importante distinguir: o hipócrita tem uma intenção efetiva na sua falsidade. O falso não tem uma intenção, mas segue. E aí é curioso pensar que nós, muitas vezes, com Deus, fazemos a mesma coisa que estes que se aproximaram. Queremos testar Deus. Queremos testar Deus porque queremos que Deus faça o que nós queremos, o que nós temos calculado. Queremos Deus como um colaborador livre, como alguém que nos afirma do nosso jeito. Mas Deus não nos chama para simplesmente para nós caminharmos segundo o nosso projeto, mas o projeto dele faz parte. Deus então é tudo, mas ele não nos leva em consideração. Leva porque toda misericórdia é consideração de Deus por mim, é condescendência de Deus por mim. Deus, na misericórdia, não omite a verdade. O caminho que leva ao céu é uma comunhão consigo, com Ele. Não há dois caminhos. O coração que Ele criou é inteiro, é forte, é feliz, é realizado quando pulsa um só do outro. Mas quando nós nos apresentamos a Deus, como nós nos colocamos, divididos por causa do pecado, o Senhor se ocupa de ter paciência conosco até que dia a dia, e aí eu seja curado dos meus males. E aqui vale uma ideia, uma recordação. O sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão é chamado de sacramento de cura, tanto quanto ao São Tempero. Ué, pai, é sacramento de cura? Sim, porque a cura que ele realiza é a cura do coração dividido, do coração que sofre os males da divisão. Porque o Senhor vem, apaga o pecado e diz: recomeça, vai, não peques mais. O Senhor vem e prefere, para mim, que eu tenho que me dividir, prefere o perdão. Porque Ele, quando olha para mim, Ele olha aquilo que Ele compôs. Sabe que eu pequei, mas meu pecado é menor do que aquilo que Ele realizou em mim. O que Deus realizou em mim? Eu sou imagem e semelhança dEle. O espelho não consegue dizer de modo perfeito o que a palavra me mostra, o que a Eucaristia me mostra. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando eu escuto a palavra, eu me reconheço. Por isso que quando eu vou na Eucaristia, eu me reconheço. Porque ali eu tenho Deus, que me fez em sua imagem e semelhança. Ali Ele me restaura com base nessa imagem e semelhança. Ali Ele me recompõe e me refaz. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ouvimos no final do Evangelho Jesus dando resposta àqueles que queriam armar contra Ele, fazer Ele cair,
nessa armadilha para calcular o seu mal, a resposta de Jesus foi: de quem é esta figura e a inscrição da moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se naquela moeda estava, que era um sinal sinal daquele tempo, daquela gente, estava a inscrição daqueles que eles serviam, estava a marca daqueles que eles serviam, César. Nós também temos uma marca de quem nós servimos. Eu vou usar uma expressão que muitas vezes a gente usa, é quando a gente está meio bloqueado com alguém, que a pessoa está fazendo um erro muito próximo, cometendo erros. A gente usa a expressão assim: se enxerga. Eu digo a vocês: se enxerga. Como digo a mim, se enxerga. Você, o que é? Se você é obra de Deus, haja como aquilo que Deus te compôs. Se és filho, haja como filho. Assim como a moeda tem a cara de César, eu tenho o traço de Deus. É maior em mim o traço de Deus do que o meu pecado. Mas às vezes, por causa da divisão, eu me perco nos rumos dos meus cálculos. E o Senhor sempre espera por mim, para que a palavra me restaure, a Eucaristia me restaure, para que a confissão me cure, e eu haja vivendo pelo amor, que é meu chamado, minha vocação, e eu tenho todas as condições de viver esse amor. Quero terminar essa nossa conversa dizendo com muita liberdade: sejamos dia a dia aquilo que o Senhor nos fez para ser. Para que escolha tem, você pode lidar com a sua história como você quiser, porque Deus foi tão amoroso conosco que Ele nos deu a liberdade até para não escolher como caminho. Eu te deixo livre. Você prefere não me querer? Você é livre. Porque comigo eu quero que, sabendo que eu sou o seu bem, me faz seu bem, me escolhendo como seu bem, e me escolhendo não só com as palavras, mas me escolhendo com o seu coração dividido, para que eu restaure o seu coração e faça o seu coração sendo de Deus, dando o coração lembrado, e se lembre que é de Deus, e portanto, que se entregue a Deus. Se Jesus disse: dai a César o que é de César, eu digo a você: dê a Deus o que é de Deus. A partir dessa missa, dê os seus esforços de viver um coração inteiro. A partir dessa missa, ofereça a vontade firme de amar mais do que seguir os instintos. Nós vivemos num tempo que as pessoas se leem ou se desenham, e aí somos muitos de nós, todos, para dizer, talvez não, se leem ou se sentem. Cuidado, sentir não é a única coisa que me realiza. Sentir não me diz exatamente o que eu sou. O que me diz, quem me diz quem eu sou e o que eu sou é Deus. E Ele me deu não só o sentir como capacidade, me deu o raciocínio, me deu a vontade e me deu o sentido. O sentir sozinho normalmente engana. A vontade ordenada pelo amor nos ajusta. A inteligência nos ajuda a ler o que é de Deus e viver os esforços para realizá-lo. Dê a Deus o que é de Deus, seus caminhos, enquanto eles ainda não são todos de Deus, porque o coração é dividido. Ofereça os esforços, e a cada dia, esforço a esforço, o céu vai se abrindo naquele esforço para você e por nós. Que Deus nos ajude. Amém.